Olá, pessoal, tudo bem? Bom, passando aqui para gravar mais dois vídeos das questões de matemática do concurso que foi aplicado pela banca Vunesp. Foi um processo seletivo, então estou pegando essa última prova aí. Acredito eu que as questões vão seguir a mesma linha, por ser a mesma banca, já seria um parâmetro aí para poder estudar, tá? Então, mais uma vez, eu pediria aí, se você não é inscrito no canal, para colaborar aí com sua inscrição para a gente poder continuar a desenvolver esse trabalho, ok? Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui as questões. Bom, então, dando sequência aqui, ó, eu estou na questão 25, só lembrando que nos vídeos anteriores aí eu já resolvi 21, 22, 23 e 24. Estou resolvendo sempre duas questões. Então, aqui eu vou resolver a questão 25, em seguida aqui a 26, tá? Neste vídeo, eu vou deixar abaixo dele, como nos outros, o link da prova, se você quiser acessar para fazer como um simulado, porque tem a parte pedagógica também, e o gabarito, tá? Bom, então vamos lá. A questão 25 aqui, ele fala assim: um professor deverá escolher dentre 6 alunos, apenas 2 para representar a escola na Olimpíada de Matemática. Então, ele vai escolher 2 e quer saber qual o número de duplas que podem ser formadas, tá? Então, a gente, obviamente, que daria para fazer aqui a árvore de fatores, a gente mostrar aqui, por exemplo, se são 6 alunos, né? A gente poderia fazer uma comissão com o aluno 1 e 2, mas eu posso fazer uma comissão com 1 e 3, comissão não, né? Uma dupla para representar a escola. Pode ser 1 e 4, pode ser 1 e 5 e pode ser 1 e 6. Depois, começando com 2, o 2 e 1 eu não conto, porque se representar o 1 e o 2, ou 2 e 1 é a mesma coisa, vou montando as possibilidades. Só que, dependendo da quantidade, é muito trabalhoso. Então, o que a gente faz para resolver esse tipo de problema é verificar se o meu problema, a permutação que a gente está fazendo, se trata-se de um arranjo ou de uma combinação. Um arranjo simples ou uma combinação simples, tá? E a gente fala assim, ó, o arranjo, a gente dá como dica que o arranjo trata-se de um arranjo, uma situação, quando a ordem dos elementos que eu estou combinando aqui, agrupando, faz diferença. Então, esse azinho a gente fala assim, ó, vai alterar a situação, tá? Eu vou deixar aqui no final até um vídeo que eu fiz para os meus alunos do ensino médio, do segundo ano, em que a gente diferencia lá o que é arranjo e o que é combinação. Mas trata-se, quando a ordem alterar, ele vai tratar de um arranjo. E quando a ordem, né, continuar a mesma, então fala assim que quando continuar a situação, eu tenho uma combinação. Lá eu dou exemplos do que é arranjo e o que é combinação. Mas a gente fala assim, se na Olimpíada eu mandar o aluno 1 e 2, ou mandar o 2 e 1, na verdade eu vou ter os mesmos alunos representando a escola lá na Olimpíada. Então, essa ordem dos elementos aqui, quando eu troco, ela não altera a situação. 1 e 2, ou 2 e 1 é a mesma coisa. Então, a gente diz que tem um problema de combinação, porque a ordem ela continua representando a mesma coisa. Então, isso aqui é só dizer que eu tenho uma combinação, aí tem a fórmula da combinação. De N elementos, né? A gente fala tomado PAP. Então, se você olhar lá a fórmula de combinação simples, escrever, ele vai falar que isso aqui você faz n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial, tá? Então, no nosso caso, a gente teria uma combinação. N é o número de elementos que eu tenho para fazer os agrupamentos. Então, eu tenho 6 alunos, então seria uma combinação de 6 alunos agrupados sempre de 2 a 2. A gente fala tomados 2 a 2. Então,
uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Eu faço 6 fatorial sobre 6 menos 2. Então, vou pôr aqui 6 menos 2 fatorial, vezes o P aqui, que é 2 fatorial. Tá? Então, para executar essa conta, eu vou abrir o maior aqui fatorial, que é o 6. Primeiro, vou colocar aqui 6 fatorial, 6 menos 2 dá 4 fatorial, que eu poderia já ter feito direto, vezes 2 fatorial. Então, eu vou abrir o maior fatorial aqui, que é o 6, vou fazer 6 vezes 5 vezes 4 fatorial aqui eu vou representar. Não vou continuar abrindo, porque aqui eu tenho um 4 fatorial. Então, sobre o 4 fatorial, eu corto, simplifico aqui, e o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, essa conta aqui, simplificando, 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2, e 30 dividido por 2, 15. Então, a gente teria 15 formas de montar os representantes da escola na Olimpíada. Teríamos 15 duplas, tá? Quando a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que é a alternativa B, tá? Se a gente olhar aqui, ó, então, questão 25, se eu olhar aqui no gabarito, questão 25, alternativa B, tá? A prova de matemática. Então, um exercício aí daria até para ficar escrevendo todas as duplas, mas a gente tem a questão de tempo também. Então, é só lembrar que isso trata-se de uma combinação, tá? E conforme eu falei, eu vou deixar um vídeo aqui ao final, destacando um pouco mais, detalhando lá, dentro dos casos de permutação, quando se trata de arranjo, quando se trata de combinação, situações, problemas, tá? Mas aqui a gente está resolvido uma questão simples aí. Só lembrando que a VUNESP divulgou que são 30 questões e para ir para a segunda fase a pessoa precisa acertar no mínimo 6, fazer 6 pontos, tá? E são 10 questões pedagógica e 20 específica. Não pode zerar em nenhuma, mas não ficou tão pesado o número de acertos de 6 questões, tá? O que tem mais peso, no caso, é a videoaula aí. E no final vou deixar o link também da videoaula que eu enviei, gravei, se alguém quiser dar uma olhada, tá? Bom, próxima questão. Então, vamos lá. Questão 26, bem tranquilo aqui, tá, gente? Ele diz, o polígono JULA, né, gerou um nome aqui, Júlia, desenhado na malha quadriculada da figura, representa um terreno, JULIA, esse polígono aqui na cor escura. Se o lado de cada quadradinho da malha corresponde a 5 metros, então a área do terreno é... Então, qual é a área aqui? Que bem tranquilo, né? A questão, como a gente sempre diz, que a banca vai dar de graça. Então, se eu decompor a figura aqui, então essa figura 1, eu teria um triângulo, aí fecho aqui, figura 2, eu tenho outro triângulo, e aqui embaixo gera uma figura 3, que eu tenho um retângulo, tá? Então, esse retângulo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. E ele disse que cada quadradinho corresponde a 5 metros. Então, 5 vezes 12 aqui, eu vou ter essa medida igual a 60 metros. Aqui a altura ou a largura, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, aqui eu vou ter 25 metros. Então, a área do polígono aqui 3, desse retângulo, vai ser um retângulo, a base 60 metros, vezes a altura 25 metros. Aqui, 6 vezes 25, 4 vezes 25 é 100, 25 duas vezes, 50, 150. E aí eu acrescento um zero aqui do 60, eu vou ter 1.500 metros quadrados.
metros vezes metros, metros quadrados. Unidade de área. Aqui, calculando a área 2, vamos lá. Área 2, trata-se de um triângulo, né? O triângulo aqui seria metade da área do retângulo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vezes 5. Vai medir 30 metros. 30 metros a base, vezes 1, 2 quadradinhos de altura, 2 vezes 5, 10 metros, só que o triângulo divide por 2, porque ele é metade da área de um retângulo que forma aqui, base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou ter 30 vezes 10, 300, dividido por 2, 150 metros quadrados. E, por último, a área 1. Então, se a gente firmou já que esse retângulo mede 30, como tudo era 60, esse mede 30 também. Só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vezes 5, 30. E a altura, então, esse aqui ele vai ter 30 de base, vezes 1, 2, 3 de altura. 3 vezes 5, 15 metros. Também dividido por 2. Então, aqui 3 vezes 15 dá 45, acrescento 0, 450 dividido por 2, eu vou ter aqui 225 metros quadrados. Bom, a área toda, só somar o que a gente fez a decomposição. 1.500 mais 225, 1.725 mais 100, 1.825 mais 50, área total, juntando as três figuras que fez a decomposição, 1.875 metros quadrados. Então, essa questão bem tranquila, né, que vai garantir lá, são as questões que vão garantir a aprovação. Obviamente, quanto mais você acertar, melhor será a sua classificação. Então, 1.875 metros quadrados aqui, questão 26, alternativa A. Conferindo aqui no gabarito, ó, questão 26, alternativa A. Então, está aqui mais uma questão resolvida dessa prova. Sempre lembrando, vamos ter questões mais fáceis, aquelas que a gente vai fazer em 2, 3 minutos, e vamos ter questões que às vezes vai dar uma travada, você vai gastar 10, 15 minutos, tá? E o que acontece às vezes é que existem questões que serão canceladas. Então, no último concurso da prefeitura, eu até fiz um vídeo de uma questão que estava com erro, e postei aqui mostrando o erro, e muitos alunos entraram, muitos alunos não, perdão, muitos professores, se bem que professor também às vezes é aluno, muitos professores entraram com recurso. Teve quase 2.000 acessos. E a questão foi cancelada no concurso da prefeitura. Então, quando eu fizer a prova, se tiver alguma questão passível aí de cancelamento, tiver algum erro, eu vou estar aqui postando o vídeo para os alunos entrarem com recurso, tá? E eu, nesse concurso, eu vou fazer de teste, mas não vou assumir o cargo do Estado, tá? Então, mas eu vou fazer a prova porque o canal faz parte de fazer a prova, conhecer, trazer aqui para vocês cada questão, vou resolver depois posteriormente, e às vezes para entrar com recurso, tá? Então, se você não for inscrito aí, a gente pede a sua assinatura para a gente fazer esse trabalho, ok? Então, brevemente, resolverei aí mais 2 questões dessa prova, sempre resolvendo 2 a 2. Um grande abraço aí, continue estudando, continue se preparando, que no final você vai ter sucesso aí com esse concurso, ok? Um grande abraço, até a próxima.